Fala, leitores da Bíblia, graça e paz, como é que vocês estão? Hoje a gente vai ler Isaías 57, 58 e 1 Pedro 2. Vamos começar a leitura então? Os justos perecem e não há quem se importa com isso. Os piedosos desaparecem sem que alguém considere esse fato, pois o justo é levado antes que venha o mal. E entra na paz os que andam em retidão, descansam no seu leito. Mas vocês, filhos da feitiçaria, vocês, descendência de adúlteros e de prostitutas, venham cá. De quem vocês estão zombando? Contra quem estão escancarando a boca e mostrando a língua? Por acaso vocês não são filhos da transgressão, descendência da falsidade? Vocês que se inflamam em seus desejos junto aos carvalhos, debaixo de toda árvore frondosa, e sacrificam os seus filhos nos vales e nas fendas dos penhascos. Entre as pedras lisas dos ribeiros, vocês escolhem os seus ídolos. Elas são a sua parte. Sobre elas vocês também oferecem as suas libações e apresentam ofertas de cereais. Será que eu poderia estar contente com estas coisas? Sobre um monte alto e elevado você expõe o seu leito. Para lá vocês sobem para oferecer sacrifícios. Atrás das portas e das ombreiras você expõe os seus ídolos, os seus símbolos pagãos. Afastando-se de mim, vocês sobem ao leito e o alargam para os seus amantes. Apresentando-lhes as suas exigências, vocês gostam de se deitar com eles e lhes contemplar a nudez. Você vai ao rei com óleo e multiplica os seus perfumes. Envia os seus embaixadores para longe, até a profundidade da sepultura. Nessa longa viagem você se cansa, mas não diz: é inútil. Você encontra novas forças, por isso não desfalece. Mas de quem você teve receio ou temor para que mentisse e não se lembrasse de mim, nem me levasse a sério? Será que é porque me calo? E isso desde muito tempo, e você não me teme? Eu publicarei essa sua justiça e as suas obras, mas isso não as beneficiará em nada. Quando você clamar por ajuda, que a sua coleção de ídolos a livre. O vento levará todos eles, um sopro os arrebatará, mas o que confia em mim herdará a terra e possuirá o seu santo monte. Então, Deus aqui fala contra, o povo de Israel que vivia em feitiçaria e idolatria. Versículo 14. Então se dirá: aterrem a estrada, preparem o caminho, tirem os tropeços do caminho do meu povo, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Pois não farei litígio para sempre, nem me indignarei continuamente, porque do contrário o espírito definharia dentro de mim, bem como o fôlego da vida que eu criei. Por causa da maldade, da cobiça do meu povo, eu me indignei e o feri. Escondi o meu rosto e me indignei, mas em sua rebeldia o povo seguiu seu próprio caminho. Tenho visto os caminhos do meu povo, mas vou curá-lo. Também o guiarei e tornarei a dar consolação a ele e aos seus pranteadores. Como fruto dos seus lábios, criei a paz. Paz para os que estão longe e paz para os que estão perto, diz o Senhor. E eu os sararei. Mas os ímpios são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os ímpios, diz o meu Deus, não há paz. Então, nesse trechinho ele fala da esperança que há para os arrependidos, os quebrantados de espírito. Mas para os ímpios, aqueles que se mantêm em rebeldia, para estes não haverá paz. Isaías 58. Grite a plenos pulmões, não se detenha. Erga a voz como a trombeta e anuncie ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia. Têm prazer em saber os meus caminhos. Como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me por sentenças justas.
tem prazer em se aproximar de Deus, dizendo: por que jejuamos se tu nem notas? Por que nos humilhamos se tu não levas isso em conta? Acontece que no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. O que ele está dizendo é que eles até buscam o Senhor, mas quando jejuam, quando praticam, né, o que é certo, eles também estão cuidando dos seus interesses e oprimindo pessoas. Eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar e bater uns nos outros. Jejuando assim como vocês, o clamor de vocês não será ouvido lá do alto. Seria este o jejum que escolhi: que num só dia a pessoa se humilhe, incline a sua cabeça como o junco, né, no sentido de se curvar, e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? É isso que vocês chamam de jejum e dia aceitável ao Senhor? Será que não é este o jejum que escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com o seu tipo de servidão? Olha que interessante. Deus está dizendo: olha, vocês acham que o jejum que eu escolhi é que a pessoa se humilhe, baixe a cabeça, estenda pano de saco. Mas na verdade o jejum que eu escolhi, diz o Senhor, é que vocês façam justiça e retire as pessoas da opressão e da escravidão. Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos, recolham em casa os pobres desabrigados, vistam os que encontrarem nus e não voltem as costas ao seu semelhante? Então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer, e a sua cura brotará sem demora. A justiça irá adiante de vocês e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então vocês pedirão ajuda e o Senhor responderá, gritarão por socorro e ele dirá: eis-me aqui. Se assim fizerem, então Deus vai atender. Se tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão, o dedo que ameaça e a linguagem ofensiva, se abrirem o seu coração aos famintos e socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas e a escuridão em que vocês se encontram será como a luz do meio-dia. O Senhor os guiará continuamente, lhes dará de comer até em lugares áridos e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado e como um manancial, cujas águas nunca secam. Vocês reconstruirão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações e serão chamados de reparadores de brechas e restauradores de veredas, para que o país se torne habitável. Se vigiarem os seus pés, para não profanarem o sábado, se deixarem de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamarem ao sábado de meu prazer e santo dia do Senhor, digno de honra, se guardarem o sábado, não seguindo seus próprios caminhos, não pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falando palavras vãs, então vocês terão no Senhor a sua fonte de alegria. Eu os farei cavalgar sobre os altos da terra e os sustentarei com a herança de Jacó, seu pai, porque a boca do Senhor o disse. Esse capítulo é muito interessante também, falando sobre o jejum, e agora no finalzinho sobre a guarda do dia do Senhor, do sábado, dia este que na concepção e na interpretação reformada torna-se o primeiro dia da semana, né, através da ressurreição do nosso Senhor. Muito bem, agora vamos a 1 Pedro, capítulo 2. A pedra viva e a nação santa. Portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação, se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa,
também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois isso está nas Escrituras, na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja ao rei como soberano, quer seja as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Tratem todos com honra, amem os irmãos na fé, temam a Deus e honrem o Rei. Servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês, com todo o temor. E não somente se ele for bom e cordial, mas também se for mal, porque isto é agradável a Deus. Que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo castigados por isso, vocês o suportam com paciência. Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isto é agradável a Deus. Porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo o seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas. Agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos, ó Deus, pela leitura desses textos. Aqui de 1 Pedro 2, ó Deus, um texto maravilhoso que mostra, Pai, a pessoa de Jesus como sendo a pedra angular que sustenta e conduz, ó Deus, a nossa edificação. Que o Senhor nos ajude a viver de modo santo, ó Deus, desejando o alimento espiritual para a nossa vida e assim sejamos um povo santo, uma nação escolhida, um povo que proclama a Tua virtude. Também, ó Deus, em todas essas orientações dadas na sequência, Pai, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a sermos obedientes diante do Senhor, sem reivindicar nossa própria justiça, mas sempre agindo de forma humilde, fazendo o bem, com boas obras, diante das pessoas, não só na igreja, mas também fora, onde quer que estejamos. Te agradecemos, ó Deus, pelo capítulo 57 de Isaías, a dureza do Senhor em relação aos rebeldes, ímpios e idólatras, que nós não estejamos entre eles, Senhor. Que nós estejamos entre o grupo referido como aqueles que estão contritos, quebrantados, que se arrependem. Que nós estejamos sempre deste lado, daqueles que se humilham e se curvam diante do Senhor. Mas para além disso, dessa contrição,
O Senhor exige de nós um comportamento, ó Deus, exemplar neste mundo, como está no capítulo 58 de Isaías, não só tendo práticas religiosas como o jejum, como a guarda do dia do Senhor, mas também, ó Deus, atuando no mundo de forma a buscar a tua justiça diante das pessoas, trazendo alívio, trazendo, ó Deus, aquilo que elas necessitam. E que o Senhor nos ajude, Pai, em tudo isso. Que a nossa vida honre e glorifique o teu nome sempre. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, essa foi a leitura de hoje. Um forte abraço e até mais, se Deus quiser.